Todos sabemos como uma boa noite de sono é importante para a gente ter um dia seguinte muito bom. O problema são aquelas pessoas que têm apneia do sono. A qualidade do sono não é muito boa e, com isso, elas sofrem bastante ao longo da sua vida. Nesse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre esse problema e seus tratamentos. A apneia do sono é uma situação onde a gente não tem um sono muito bem feito durante a noite. Ele termina sendo fragmentado. Então a gente sabe que quando não dormimos bem, no dia seguinte a gente fica cansado. Imagine isso durante meses, durante anos. Isso traz vários problemas à saúde de todos nós. Então, para isso, precisamos tratar um problema que é a ausência de uma noite de sono adequada e os seus efeitos de longo prazo. A apneia do sono é uma situação muito comum no nosso dia a dia. Em torno de 15% das pessoas têm esse problema. A gente divide a apneia do sono em quadros leves, moderados e graves. Naqueles casos mais graves, a pessoa tem uma interrupção do sono devido a leves despertares. O que acontece? Apneia quer dizer ausência de respiração. Quando a gente tem apneias graves, há despertares às vezes uma vez a cada 2 minutos, ou seja, 30 vezes por hora. E esses despertares acontecem por causa do seguinte: quando a gente tem uma apneia, ela acontece porque há um fechamento da garganta, então o ar não passa. Quando isso acontece, o organismo manda um alarme para que a gente tenha um despertar rápido, para abrir aquela via aérea, a gente respirar e a gente volta a dormir rapidamente depois. Só que o sono fica fragmentado, a gente não consegue atingir os níveis mais profundos do sono. E isso, ao longo dos anos de apneia do sono, começam a ter efeitos importantes na nossa saúde. Nesses momentos, há uma liberação de hormônios, esses hormônios aumentam a pressão arterial, causam sobrecarga cardíaca e sobrecarga pulmonar. E esses efeitos, ao longo de anos, causam várias doenças como arritmias, hipertensão pulmonar, hipertensão arterial, dentre outras. E é por isso que é importante a gente atentar para esse problema, que é muito frequente, em torno de 15% da população tem, e um problema que é muitas vezes subdiagnosticado. A gente leva pouco em consideração. E é por isso que é muito importante você procurar o seu médico, conversar com ele sobre esse problema. Porque se você tiver apneia do sono, é super importante o tratamento. E como é que a gente pode tratar a apneia do sono? Existem duas coisas. A primeira e mais importante é a modificação do estilo de vida. Como é que se faz isso? Existe uma relação entre obesidade e apneia do sono. Uma das coisas importantes, então, é ter uma vida mais regrada. Perder peso, fazer atividade física, cuidado com a alimentação. Outra coisa que está muito associada à apneia do sono é álcool, medicações para dormir. Isso faz com que a gente relaxe mais a musculatura e predispõe o fechamento das vias aéreas. Então é muito importante modificar o estilo de vida para que você consiga ter um adequado controle da sua apneia. Modificar a alimentação para perder peso, fazer atividade e evitar o uso de álcool são coisas que têm um impacto muito positivo, tanto na perda de peso quanto na diminuição do fechamento das vias aéreas. E isso acontece porque tudo isso pode fazer um relaxamento da musculatura e esse relaxamento predispõe a ter mais apneia do sono ainda. Essa é a primeira medida para todo mundo que tem apneia. Existe uma outra coisa que é o tratamento com CPAP. E o CPAP é um dos tratamentos mais famosos e falados sobre isso. E o que é que o CPAP faz? Ele joga uma pressão de ar na garganta, essa garganta ela se abre e ela evita que se feche durante o sono. E aí por isso você não tem apneia. Inclusive você consegue até eliminar o ronco, que é um dos sinais mais claros da apneia do sono. O tratamento pode parecer um pouco incômodo, mas na verdade eu gosto de falar para os pacientes o seguinte: depois que você se acostuma, é igual ao travesseiro. Você não consegue se imaginar dormindo sem o travesseiro. Quem tem apneia do sono e consegue se adaptar muito bem ao tratamento, e é preciso simplesmente insistência. Ele vai ver o tratamento como um travesseiro, algo que ele não consegue mais dormir sem. Além do CPAP, a gente tem outras coisas que a gente pode usar para diminuir a apneia do sono. Então existem dispositivos de avanço da mandíbula. Isso acontece quando o paciente tem apneia do sono devido a uma mandíbula muito mais atrás, muito retraída, então muitas vezes só puxar a mandíbula para frente ajuda. Existem algumas cirurgias que podem ser feitas para modificar um pouco a anatomia da garganta. Isso funciona normalmente para apneias mais moderadas, só que nenhum desses tratamentos funciona para apneia grave. Agora a gente tem que ter muito cuidado. Existem aí no mercado vários outros tratamentos milagrosos para apneia do sono, com dispositivos que se colocam no nariz. Em geral, nada disso funciona, infelizmente. Eu sei que parece legal, mas ao mesmo tempo não adianta comprar alguma coisa que é legal, mas que não funciona. Qualidade do sono. Existem várias outras coisas que a gente pode fazer também para melhorar a qualidade do sono. Evitar dormir de televisão ligada, evitar uma refeição mais intensa antes de dormir, evitar ficar no celular até tarde da noite. Tudo isso são coisas que fazem com que a gente tenha um sono pior.
Tanto porque a gente pode ter refluxo, a barriga está muito cheia, quanto a gente ativa várias partes do nosso cérebro e elas ficam mais acesas enquanto tem aquele monte de estímulo. Isso é uma das coisas mais importantes. Outra, evitar medicações ou determinadas substâncias que terminam acordando, como café, cafeína, Coca-Cola, refrigerantes. Evite isso porque são coisas que terminam diminuindo a qualidade do sono, porque elas são ativadoras do sistema nervoso central. Outro fato importante é você ter horários regulares. Tente sempre dormir naquele mesmo horário. Horários de sono muito variados também fazem mal. E atividade física sempre é uma coisa que ajuda a manter o corpo cansado e na hora de dormir vai ser muito mais fácil. E como é que você pode suspeitar que tem apneia do sono? Essa é uma pergunta muito importante e lembre-se, é sempre alguém que está do seu lado que pode te ajudar. Se você tiver ronco muito intenso, em especial roncos que dá para ouvir de outra área lá da sua casa, ou por exemplo, ninguém quer dormir com você por causa do barulho que você faz, são sinais muito claros que você pode ter apneia do sono. E os sintomas mais importantes são aqueles: falta de concentração, passar o dia cansado, cochilar por qualquer coisa. Se você tiver algum desses sintomas, é possível também que tenha apneia do sono, vale a pena conversar com o seu médico. E monitoramento. Hoje em dia a gente tem vários dispositivos que podem monitorar o nosso dia a dia, né? Como é que a gente vive, frequência cardíaca, etc e tal. Vários desses dispositivos podem dar pistas sobre a apneia do sono também. A presença de muitas elevações de frequência cardíaca durante seu período do sono, por exemplo, ou quedas de oxigenação muito grandes, são sinais que devem pensar que você pode ter apneia e vale a pena a avaliação por um médico. Então, para concluir tudo isso que eu falei, eu queria passar a importância da gente investigar e tratar adequadamente a apneia do sono. Não só porque isso tem um impacto sobre a sua vida, lembre-se, 1/3 da sua vida você passa dormindo. E isso é uma área muito importante no nosso dia a dia. Se você tratar, você vai ter melhor qualidade de vida e provavelmente menores problemas de saúde no futuro. Outra coisa, é muito pouco diagnosticado. Como eu falei, 15% da população tem apneia do sono. E não ache que roncar é um grande problema. Ah, ele ronca. Isso não é um problema. Isso é alguma coisa que você precisa tratar. Mas não veja isso como uma depreciação. Aceite, trate, que vai ser bom para você e para as pessoas ao seu redor. Se você quiser saber um pouco mais sobre a apneia do sono, você pode encontrar no nosso site, mas também é importante falar com o seu médico. Médicos pneumologistas e otorrinolaringologistas, em geral, têm um pouco mais de conhecimento sobre o assunto. E se você gostou desse conteúdo, que é um conteúdo de qualidade, curta, compartilhe, mande para seus contatos e siga a gente, porque assim a gente vai difundir informações de qualidade e aí a gente vai diminuir a desinformação que a gente vê no nosso dia a dia. Muito obrigado.